Bem-vindo ao carteiravisual.com. Hoje irei demonstrar como funciona o painel para fazer gestão de ativos, tanto dos seus papéis na Bolsa Brasileira como na Bolsa Americana. Então, acessando o site carteiravisual.com, acessando o menu, você vai ter a opção Painel. Então, aqui eu tenho duas categorias: os papéis que eu tenho na Bolsa Brasileira e os papéis que eu tenho na Bolsa Americana. Vou expandir aqui a Bolsa Americana e aqui eu tenho algumas opções. Os papéis que eu tenho atualmente, as posições que eu tenho em aberto, eu tenho a evolução patrimonial na Bolsa Americana, os papéis, as posições que eu já encerrei e um monitor onde eu consigo acompanhar os ativos que eu tenho interesse na Bolsa Americana. Vou expandir então aqui as minhas posições na Bolsa Americana. E aqui eu tenho quais são os ativos que eu tenho no meu portfólio, a cotação atual, o lucro ou prejuízo de cada um desses ativos e o percentual de lucro ou prejuízo de cada um desses ativos. Então, hoje a minha posição em Qualcomm está negativa em 7%. Hoje caiu bastante, esse papel ele vinha subindo no decorrer das semanas e hoje teve uma queda bem acentuada. Expandindo aqui a opção da Qualcomm, eu consigo ter mais detalhes sobre esse ativo. Então, na opção Info, eu consigo saber o preço atual do ativo, a variação dele no dia, a máxima que ele teve no dia. Hoje ele atingiu a máxima de $150 e a mínima de $141. Considerando o período de 52 semanas, esse papel ele atingiu a máxima de $161 e a mínima, quando teve a primeira queda em março, atingiu a mínima de $58. Consigo ver também a evolução desse ativo. Olhando aqui o gráfico de 15 minutos, eu consigo ver que hoje ele abriu em um gap de queda, abriu com uma queda bem acentuada a $148 e no decorrer do dia ele veio caindo até chegar aqui em $144. Se a gente considerar o período gráfico de um mês, então a gente vê que desde 2018 esse papel ele teve um período aqui lateral e veio subindo até chegar aqui nos últimos meses, que teve uma alta muito acentuada. E aí eu peguei aqui esse ativo, a meu preço médio hoje está a $151. Se a gente olhar o histórico aqui das operações, a primeira vez que eu comprei esse papel foi no dia 4 de dezembro, comprei a um preço de $155, e isso está fazendo com que tenha uma desvalorização de 7% em relação ao preço atual hoje. Então eu comprei a 155 e esse papel hoje está cotado a 144. Hoje eu aproveitei essa queda e comprei a 142. E essa compra de hoje está valorizando em 1,45. Considerando o meu preço médio de 151, eu estou tendo aí um prejuízo de 5% nesse ativo. Eu não tenho muito dele, apenas $40. Eu acredito no papel e olhando aqui o histórico desse ativo, ele tem um potencial de alta bem grande. Então é um papel que eu vou deixar aqui amadurecer e esperar para que ele comece a ficar positivo. Então hoje quase todos os meus papéis tiveram queda. Eu tenho só 3 papéis que hoje não apresentaram queda. Foi a Johnson & Johnson, a PepsiCo e esse ETF de ouro, GLD. Foram os únicos 3 ativos que hoje não fecharam em queda. Se eu ordenar aqui pelo percentual, Qualcomm é o meu maior prejuízo e minha maior lucro hoje, em termos percentuais, é a XP. Foi um papel que eu ganhei quando abri conta na Passfolio, ganhei $5 desse papel e não me desfiz dele. Se a gente olhar aqui o meu histórico de operações, isso foi em maio. Se eu considerar só esses $5, ele valorizou 39%. Pena que eu não tive coragem de aportar mais naquela época. Teve uma queda no começo da semana,
e eu aproveitar para aportar um pouquinho mais nesse ativo. Ele costuma ficar ali entre 42 e 43 dólares. Quando ele caiu para 38, eu vi uma oportunidade de comprar, de aumentar minha posição nesse ativo. Ele continua caindo, mas é um papel que tem que esperar no longo prazo para ele se valorizar. Um outro ativo aqui que eu tenho apostado bastante é esse ETF QQQ. Esse tem um diferencial, esse T, porque esse ETF ele é alavancado, ele é 3 vezes alavancado ao ETF QQQ. Então, quando o ETF QQQ valoriza 1%, esse ETF ele valoriza 3%. Em compensação, quando o QQQ tem queda, esse daqui também tem uma queda 3 vezes maior. Eu acabei optando por esse tipo de ETF, por ser alavancado, então eu não preciso alocar muito nesse ativo, mas consigo ter um bom retorno nele. Eu consigo usar o restante do valor em outros papéis. Da primeira vez que eu fiz um aporte, eu tinha recebido um dividendo do QQQ e acabei pegando esse dividendo e colocando nesse ETF alavancado. Se eu tivesse colocado mais, não tinha como saber, mas o primeiro aporte ele já está valorizando 34%. Depois eu fiz novamente em novembro, fiz 2 aportes e agora essa semana fiz mais um pouquinho nesse ETF. Então hoje eu tenho um total de 95 dólares aportado nesse ETF. Bom, essas são algumas das funcionalidades desse painel para acompanhar as suas posições. Eu também consigo acompanhar as posições que eu já encerrei. Então, em setembro eu tinha esse ETF QQQ, ele valorizou 25%. Na primeira, eu tinha ele em 2 corretoras diferentes. Eu tinha um pouquinho na Passfolio e tinha um pouquinho na Avenue. Eu quis testar as 2 corretoras e acabei aportando, fazendo esse aporte nas 2 corretoras. Então eu primeiro encerrei essa posição na Avenue, ele rendeu 25% e na Passfolio ele rendeu 34%. E aí isso me deu um resultado de 100 dólares nesse ETF. Eu consigo agrupar aqui por mês. Não faz muita diferença porque eu só tive esse ativo e vendi um pouquinho em cada mês. Uma outra funcionalidade legal aqui é o monitor. Então eu tenho alguns ativos que eu quero ficar de olho. Então estou acompanhando o Airbnb, que teve o IPO essa semana. Tem alguns outros papéis que eu quero ficar de olho. Então eu sempre vou monitorando alguns ativos. Sempre que tem uma queda muito expressiva e é um papel que eu gosto, eu acabo aportando nesses ativos. Então eu fico sempre de olho acompanhando o preço de cada um deles e sempre que eu vejo uma oportunidade eu faço um pouquinho mais de aporte nesses ativos. Bom, era isso que eu queria falar sobre a carteira visual. Algo legal também que você pode fazer é adicionar esse site à sua tela inicial e ele vai funcionar como se fosse um app instalado no seu computador. Então, acessando as opções do Chrome, você pode vir adicionar a tela inicial. E agora ele vai ficar aqui na sua tela inicial e você pode acessar facilmente o carteira visual e dar uma olhada nos seus papéis. Ele funciona tanto para bolsa americana como para bolsa brasileira também. É isso, até a próxima.